Este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é tua casa. Ela pra você, Jesus. Essa casa é totalmente dele, assim como a nossa vida, assim como o nosso coração, assim como tudo de nós, assim como tudo em nós. Que seja uma verdade na nossa vida isso, né? Que essa casa é dele, essa vida é dele. É um prazer ter vocês aqui, gente. Sejam bem-vindos. E eu vou falar hoje algo que, assim, você pode já ter ouvido de inúmeras formas, mas o que eu vou falar que você já conhece, eu quero frisar em um ponto específico. E esse ponto é o que eu quero que fique assim gravado no nosso coração e na nossa mente. O que eu quero compartilhar com vocês ao final. Então fique atento até o final para a gente conseguir chegar onde quer chegar, onde precisa chegar. Vocês sabem que o que pode passar, Júnior, que a gente pretende é estudar e ter como objeto de estudo a própria Bíblia, pode passar para mim, a palavra de Deus. Porque a Bíblia precisa não apenas ser lida, a Bíblia precisa ser interpretada. A gente precisa interpretar a Bíblia, né? Precisa entender o que ela fala para a gente. Só ler de verdade não faz diferença. Só ler é como você lê um livro e se aquilo não for compreendido para ser praticado, não vai surtir o efeito poderoso que tem como surtir. Gente, o efeito da Bíblia é poderoso. Entenda isso. O efeito da Bíblia é algo poderoso. O efeito da Bíblia é algo assim avassalador. Quando ela é vivida, assumida, quando ela é colocada em prática por nós, daquilo que a gente entende e compreende. Por isso, nosso objeto de estudo é a Bíblia. Então, a gente tem que... Pode passar, gente. Tem que se desligar um pouco dos arredores da gente, se desligar um pouco daquilo que a gente está conectado e voltar a mente para o céu, o coração para o céu, e estar inteiro aqui onde a gente está, porque eu sempre digo nessa frase que onde a sua mente está é onde você está, né? Não é onde o teu corpo está. Pode passar, Ju. Onde o teu corpo está. O teu corpo pode estar em um lugar, a tua mente pode estar em outro. Então, que a tua mente esteja também aqui, né? Junto com o que você vai ouvir e compartilhar. O que eu vou trazer para vocês está escrito no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 até o 4. Você pode marcar na sua Bíblia, você pode destacar no seu celular. João, capítulo 11, versículos 1 até o 4. Diz o seguinte: estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Inclusive, essa atitude de Maria ficou postergada, ficou gravada e se fala até hoje nela, porque Jesus disse que você fez a ser lembrado ao longo dos tempos. Então, até hoje se lembra o ato de Maria de quebrar o brilho de perfume caríssimo aos pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, mandaram um mensageiro até Jesus. Esses garotos que são correio, né? Não tinha o WhatsApp, nem tinha Telegrama, então mandaram um menino até Jesus para falar com ele. Ó, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Não se apresse, meu amado, por favor.
Senhor, esse que está enfermo, aquele que tu... Olha só, gente, a deixa que elas deixaram. Foi muito forte. Esse que está enfermo, aquele que tu amas. Não é só assim, o teu colega está enfermo, o teu amigo está enfermo, o teu conhecido, aquele que o Senhor tem um amor, uma devoção, está enfermo. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Eu só quero frisar uma coisa no versículo anterior, volta para mim, no versículo 3. Elas mandaram um recado para Jesus: Jesus, eis que está enfermo aquele que tu amas. Esse recurso que Marta e Maria usaram é um recurso muito comum, onde as pessoas procuram impressionar Deus, né, com suas palavras, ou com uma situação, ou com um acontecimento. As pessoas tentam comover Deus com aquilo que está acontecendo, como se Deus não soubesse o que está acontecendo. Né? Olha, aquele que o Senhor ama está enfermo, assim, como se estivesse tentando pressionar Jesus para alguma coisa. Adianto você nessa noite falando que Jesus não se deixa pressionar por nada e nem por ninguém. Você pode usar as palavras, mas Senhor, eu vou morrer. Não morre, não. Meu pai, eu vou, não vai. Eu vou, não pede. Eu vou. Jesus não se impressiona com as nossas deixas, com as nossas palavras. Jesus não se impressiona com o nosso, sabe, nosso desespero, com nossa. Jesus não se impressiona com essas coisas. Então, o ato dela de chegar até Jesus e Jesus, olha, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus manda um recado, que é o próximo versículo, que ele fala bem assim: essa enfermidade não é para a morte, tá? Mas para a glória de Deus. Para quê? Gente, Jesus é curto e grosso. Não vem com o seu mimimi, eu quero ver a sua fé. Porque se você acha que vai comover Deus, trazendo coisas como se ele não soubesse, é pura perda de tempo. Não há nada que Deus não saiba. Então vamos entrar na nossa história, que se dá na aldeia de Betânia, que é o lar de Marta, Maria e Lázaro. Esse lugar existe até hoje. Se chama aldeia de El Azarié, ou lugar de Lázaro. E se Deus nos permitir, pisaremos lá. Né? Iremos lá. Vou junto! Amém. Vai mesmo. Né? Na casa de Marta e Maria e de Lázaro. Entenda que você vai ver ao longo da vida de Jesus 2 lugares chaves, que nós vamos também em Cafarnaum. Cafarnaum era o lugar de Jesus quando ele estava na Galileia. Pode passar, Júnior, meu amado. E Betânia é o lar de Jesus quando ele estava na Judéia. Então você vai ver constantemente nos evangelhos, nas idas e vindas de Jesus, vai o tempo todo falar de Cafarnaum, Cafarnaum, Cafarnaum. Nós vamos até lá também, se Deus nos permitir. E Betânia, porque é o lugar dele quando estava sempre na Judéia. Para você ter uma ideia de noção, de Jerusalém para Betânia era aproximadamente 3 quilômetros. Você está me acompanhando aí no seu all-in? Pois é, acompanha. Gente, essa é a distância. 3 quilômetros não é nem o que eu corro durante o dia nas minhas atividades físicas. É uma coisa muito prática e muito rápida. Então, quando chega até Jesus o recado de que Lázaro está muito adoentado, era muito prático e muito rápido ir até Cafarnaum. Desculpe, até Betânia. Porque Jesus estava em Jerusalém. Ele andaria, gente, uma média do quê? 3 quilômetros, o quê? Meia hora? Não é isso? Né? Se ele não andar rápido, se ele fosse andando rápido, porque era um amigo que ele muito amava, que era Lázaro, ele chegaria até 20 minutos. Né? Mas era uma distância minúscula, ridícula, muito pouca, muito pouca. Ele podia chegar lá assim, ó, uma rapidez muito grande, porque essa era a distância. Ele estava em Jerusalém e Lázaro estava em Betânia. Mas quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, a reação dele foi o que nós vemos no versículo 4. Ele coloca bem assim:
esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu quero chamar a tua atenção para aqui. Se a gente for imaginar como as coisas funcionam, nada aconteceu de maneira linkada. Lázaro adoeceu, logo mandaram chamar Jesus. Dificilmente foi assim. Lázaro deve ter ficado doente. Marta e Maria devem ter tentado cuidar dele bastante, devem ter procurado informações de vizinhos. Alguém ficou assim, o que tomou, o que bebeu? Lázaro possivelmente deve ter até ido até o médico, deve até ter procurado ajuda médica. Ele deve ter feito todo o protocolo que as pessoas fazem quando estão doentes. Crê-se que a notícia chegou até Jesus já assim no limite, quando o pessoal viu que não tinha mais nada para fazer, que ninguém estava dando jeito, que nem um chá que passaram ajudou, que nem uma medicação que passaram ajudou, que nada colaborou, que nem uma compressa de água morna ajudou. Minha avó falava assim, eu estou passando mal, toma banho. Que nem um banho ajudou, porque tudo minha avó era banho. Dor de cabeça, toma banho que passa. Toma banho, minha avó era tudo, toma banho que passa. Toma banho que passa, toma banho que passa. Né? Acho que nada do que tentaram fazer por Lázaro funcionou. Nada, nada, nada. Até que, no limite, Marta e Maria mandam chamar Jesus, certamente já preocupadas e aflitas. Tanto é que deixaram um recado intimidador. Quem tu ama está doendo. Só assim, só para saber. Só estou aqui passando para dizer, tá? Que é que o senhor considera. Obrigado de nada. E a resposta de Jesus foi assim, olha, ele está doente assim, só que isso é para a glória de Deus. E quando a gente lê algo assim, coisas como essa devem acalentar o nosso coração. Porque uma baita lição que a gente aprende é que... Meu dedinho, Júnior, ok. Isso. É que situações de adversidade, elas podem sim ser permitidas por Deus, para que através delas Deus seja glorificado em você. A gente precisa ter muito discernimento, muito. Porque nem todos os pancadões da vida são consequências por um plantio errado. Nem todos os pancadões da vida são uma colheita por alguma coisa que eu plantei. Nem todos os pancadões da vida é o diabo perseguindo. Não, porque o diabo se levantou, acho que o diabo nunca mais nem sentou, tanto se levantou. Nem tudo da vida é vinculado a alguma coisa desastrosa. Pode ser muito bem um ato permissivo de Deus, para que através disso pessoas sejam fortalecidas através da tua vida e da tua história. E, gente, Deus nunca dá um ponto sem nó. Deus nunca permite que pessoas frágeis passem por pancadões que não possam aguentar. É impressionante isso. Quando a minha mãe adoeceu, que ela ficou mal de um Covid, que ela quase morre, a minha mãe é uma pessoa que ela tem acompanhamento médico constante. Então, a coisa mais difícil seria não ver que minha mãe estava com Covid. Quando minha mãe internou, que eu levei minha mãe para uma consulta, tá? Uma consulta. O médico falou, ela está há muito tempo com uma pneumonia. Eu falei, pneumonia? Eu falei, sério? Eu falei, eu nunca sabia. Ele falou, mas ela está há muito tempo essa pneumonia. E o pior é que ela está com uma pneumonia aguda e começou o Covid, e o que vai acontecer é que quando cruzar a pneumonia, o Covid ela pode não aguentar e não suportar. E eu olho isso e falo, gente, outras pessoas que de repente passassem por isso, não teriam estrutura para aguentar, não apenas física, mas emocional e espiritual. Porque minha mãe permaneceu calma e tranquila durante todo o processo. O médico falou, olha, nós falamos para nossa mãe que nós vamos entubar. Eu falei, qual foi a reação dela? Ela, se é o que tem que fazer, eu não queria, mas tudo bem. Mas minha mãe, ela não bebe. Mas ela pareceu que estava ligada, porque eu falei, ela está calma, tranquila, numa confiança em Deus, que a verdade é que outras pessoas talvez não teriam esse equilíbrio de encarar as coisas. Ela foi entubada. Ela passou 17 dias entubada, sedada. Nesses 17 dias, aconteceu muita coisa. Mas uma das principais coisas que aconteceram foi a aproximação de pessoas que estavam distantes propositalmente. Pessoas que estavam apartadas, distantes, brigadas, que estavam com série de situações
Por causa da situação da minha mãe, elas voltaram a ter contato, oravam juntas, reataram laços, tanto em família quanto fora de família. As pessoas da igreja entenderam o verdadeiro sentido do corpo de Cristo, que é se unir em oração. As pessoas entenderam que o tempo que se perde falando da vida alheia, a gente ganha orando uns pelos outros. E muita gente foi movida pela situação de uma pessoa que passou pelo que passou. E quando eu olho que minha mãe passou pelo que passou, eu vejo, isso foi para a glória de Deus. Porque através disso, outras muitas pessoas foram tocadas, alcançadas, acreditaram em milagres, reataram laços, voltaram a se falar. Então, ouça o que eu te digo. Muita coisa tem discernimento, porque nem sempre vai ser um pancadão, vai ser uma ação do inferno, pode ser o próprio Deus usando você, porque Deus vê que você é casca grossa e aguenta as coisas. E através de você, outras pessoas são alcançadas, abençoadas e a glória dele é revelada. Por isso, gente, em tais situações, a pergunta válida não é por quê. Não é por quê. Mas assim, entende bem, gente, não é errado e nem proibido perguntar por quê. Não é. Você pode perguntar por quê quantas vezes você quiser. Só que Deus não é obrigado a responder. Então, você pode perguntar por quê quantas vezes você quiser, mas não é comum sempre você receber a resposta esperada ou a resposta que você deseja. Pode perguntar quantas vezes você quiser, que Deus vai responder é outra história. Uma coisa é certa, o mais indicado, ao invés do porquê, assim, se contém, tá? Eu sei que o porquê faz parte, você quer demais perguntar porquê, você quer demais saber o porquê, demais. Mas se contenha nos porquês, engole seco os porquês. Porque o principal aqui, a terminologia válida é o para quê. Porque Deus sempre tem propósito. Então aqui o para quê, tipo assim, para quê? Porque isso aqui para alguma coisa serve. Para alguma coisa isso aqui serve. Para alguma coisa isso aqui serve. Eu gosto de uma fala do Papa Francisco que ficou eternizada. Eu até coloquei para vocês. Ele coloca bem assim: Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. E isso é, pode colocar, Júnior. Isso é uma grande verdade. Pode colocar, Júnior. Pode apertar de novo, Júnior. Isso é uma grande verdade, uma grande verdade. As batalhas complicadas, ele dá para quem ele sabe que pode suportar o tranco. O certo é que, gente, olha que doutor. Lázaro adoeceu, morreu, foi enterrado. O povo pranteou. 4 dias depois, Jesus chega. Eu acho isso. Jesus chega. E aí, Marta? E aí, Maria? Quando ele está na porta, Marta já vai correndo. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha passado por isso. Em outras palavras, quem tem um amigo desse não precisa de um inimigo. Eu te mandei um recado, que era um amigo que tu ama, e é uma coisa dessa que o senhor faz. Ela estava atordoada e perturbada. Porque a grande verdade é que a gente imagina que quando a morte chega, acaba a esperança. Mas a morte, para quem tem fé, é apenas um detalhe. Porque existe muita vida depois dela. Muita, muita, muita. Ela apavorada, desesperada, Jesus me leva até onde ele foi enterrado. Jesus chega lá onde ele foi enterrado, Jesus olha as pessoas. A Bíblia fala, o menor versículo da Bíblia é João 11:35. Jesus chorou. Só 2 palavras. É o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Ele olhou e chorou. Só que ele não chorou por causa de Lázaro morto, ou por causa do sepultamento, ou pela cena.
Porque Jesus, ele tem a capacidade de ler o nosso pensamento por inteiro. Por isso, fique em paz, que Jesus sabe do coração da gente. Tem coisas que nós acabamos pisando na bola não porque a gente quer. A gente pede perdão ininterruptas vezes, só que entenda, Jesus já viu o coração, por isso que ele já perdoou. Ele sabe no coração de Deus, nossa, eu sei que você se precipitou, eu sei que você é agoniado demais, está tudo bem, eu vejo o coração, eu sei que não foi por mal, está de boas. Ele vê o coração. E o que ele viu no coração das pessoas foi só incredulidade. Ele ficou arrasado e começou a chorar por causa das pessoas. E ele fez uma oração que, na Bíblia toda, é a primeira vez que Jesus ora para aparecer. O tempo todo ele orava de maneira muito reclusa, de maneira muito, como é que a gente fala, discreta. Só que nessa vez ele orou para aparecer. Ele levantou a voz e falou: Deus, eu bem sei que tu me ouves, mas eu falo assim para que esse povo saiba que foi o Senhor que me enviou. Aí todo mundo sem saber o que estava acontecendo. Aí ele falou a célebre frase: tirem a pedra. Tirai a pedra. É mais real. Esse é o túmulo de Lázaro. Ele falou assim: tirai a pedra. Aí o povo: Senhor, é porque assim, ele já está enterrado lá tem 4 dias, gente, já fede. Tem gente que nem enterrada está, cheira mal, tem mais um pouco. Gente que nem morreu, nem enterrada foi, e o cheiro é só a graça. Você imagina o cara morto, enterrado há 4 dias, o cheiro não era bom, né? A pessoa falou: Jesus, ele já foi enterrado tem 4 dias. Jesus, removam a pedra. E o povo não discutiu e removeu a pedra. Quando o pessoal removeu a pedra, ele deu um grito: Lázaro, vem para fora. Meu irmão, ele saiu todo envolto em pano. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo na minha vida. Atenção, pessoal aqui, coloca a atenção, por favor. Eu lembro que aconteceu comigo na minha vida. Eu fui uma vez no velório de uma senhora da igreja muito querida, chamada Irmã Madalena. Muito querida, muito querida, muito querida. Aí eu cheguei lá para me despedir dela e tal, falei com a filha, falei com o marido. Aí quando eu olho para a parte da mão dela, o pano começa a mexer. Como se a mão tivesse assim, né? Eu falei: ai, meu pai, ai, Jesus, se o senhor quiser fazer um milagre, me fala antes, porque eu não vou aguentar não, pai. Eu vou morrer, eu vou ter um treco bem aqui. Eu juro, gente. Aí eu olhei a mão de novo, eu falei: ai. Aí eu chamei um amigo meu chamado Jorge, falei: Jorge, vem cá. Ele: que foi? Eu falei: Jorge, ela tá mexendo na mão. Eu falei: não, ela morreu, ela tá aqui com uma chá de óbito. Eu falei: ela tá mexendo na mão, Jorge. Não tá. Eu falei: olha, Jorge. Ele olhou a mão dela assim, ele: ai. Aí como nós assim, o que ele vai falar comigo? Eu falei: Jorge, será que a gente fala que Deus vai ressuscitar ela? Será que ela vai levantar aqui e pedir comida? Será que ela vai falar: oi, gente, boa tarde, eu vou cair durinho bem aqui? Minha mão começou a ficar suada. E começou a me dar dor de cabeça, comecei a passar mal. E o Jorge começou a falar: meu Deus, se eu operar alguma coisa, opera logo, pai, opera logo. Meu Deus do céu, pai, não mata ninguém. Porque, gente, se essa mulher levantasse do nada, ela ia sair e eu ia entrar no caixão. Porque eu não ia aguentar, não. Não ia aguentar. Aí teve uma hora que a filha dela começou a abanar as flores e levantou o pano. Quando a filha dela levantou o pano, que estava à mão, saiu uma mosca varejeira enorme. Era uma mosca varejeira levantando voo, levantava aquele tecido de cetim, que era leve. Eu falei: ai, meu pai, meu Deus, eu nunca gostei tanto de uma mosca como nesse dia, porque você me deu um alívio. Pode, não foi fácil, não, você me deu um alívio, sabe? Bem me deu um alívio. Eu digo a vocês que a minha reação, se você chega na sala, coloca, João, e vê o ex-morto em pé, lá perto do caixão, meu irmão, você entra, olha e sai voado, porque eu digo para vocês, a minha
A minha reação, quando eu vi esse Lázaro sair todo envolto em pano, de dentro do túmulo, seria essa bem aqui. Meu irmão, eu ia de São Paulo para Barueri em 10 minutos correndo. Só de pavor. Só de pavor. Jesus deu uma ordem. Gente, tirem a pedra. E Lázaro saiu de lá. Eu imagino que todo mundo ficou embasbacado com a situação, porque a gente estava falando não de alguém recém-enterrado, mas assim, enterrado há 4 dias. Não mandei posta, segura, mano. Segura. Enterrado há 4 dias. 4 dias enterrado. Jesus entra em cena e traz o morto à vida. Eu comentei uma vez passada com o pessoal, e repito para saber onde eu quero chegar nessa noite. Uma pessoa que tem a capacidade de dar uma ordem para um morto enterrado há 4 dias, falar assim, vem para fora, o cara volta à vida e sai do túmulo. Essa mesma pessoa não tem poder de mover uma pedra, não. Se proporcionalmente é uma coisa absurda, né? Gente, o que é mais fácil? Mover uma pedra ou ressuscitar um morto? Uma pedra. Oxi, mover uma pedra. É o mais fácil. O que é, dentre esses 2 itens, o item impossível? Mover uma pedra ou ressuscitar um morto? O impossível é de Jesus, e não nosso. Por isso, a grande deixa é: Jesus não faz aquilo que você pode fazer. Tem coisas que a gente pode. A gente é só sem vergonha e não faz. A nossa parte de se doar, de se dar, de pagar um preço maior, de fazer o sacrifício, a nossa parte de buscar a Deus, a nossa parte de se renunciar em muitas coisas, a gente pode fazer. Eu vejo pessoas que estão orando, pedindo coisas para que Deus faça, só que cabe a elas fazerem e não Jesus. Entenda uma coisa, gente, Jesus nunca vai entrar em cena para fazer alguma coisa que a gente possa fazer. E digo mais, Jesus nunca entra em cena antes da gente. Ele podia muito bem gritar para Lázaro acordar e depois as pessoas envolviam a pedra. Sim ou não? Sim. Claro. Mas ele nunca vai fazer nada antes da gente fazer. Isso é uma premissa. Não venha com essa história, Deus, se o Senhor fizer assim, eu vou me dedicar. Não faz. Se o Senhor operar assim, eu vou. Não faz. Ele nunca vai fazer alguma coisa antes da gente. Depois que a gente faz, ele entra em cena e faz. Não dá para trocar a ordem das coisas. Isso, Jesus não faz aquilo que você pode fazer, é válido para todas as áreas da nossa vida. Todas, sem exceção. Sem exceção. E é preciso que a gente entenda isso. Como exemplo, eu dou para vocês o seguinte, como a parte de Jesus, que é diferente da nossa parte, totalmente diferente. A dele é uma, a nossa é outra. Como exemplo, eu dou para vocês, Jesus opera um milagre. Depois que você ora. Jesus dá o crescimento. Depois que você planta. Jesus dá o chão. Depois que você pisa. Jesus sara as feridas da alma. Depois que você perdoa. Jesus envia os compradores. Depois que você oferece.
Não existe essa história de Deus faz, tá, e você está fazendo o que? Amadinho, amadinha. Não existe essa história de ele fazer para que eu faça. Eu faço, então ele faz. Você me entende? Não tem outra coisa, não. E sabe, eu digo para vocês que estão aqui, Jesus está só esperando você fazer a sua parte para que ele entre em ação. Ele está assim, com tudo prontinho, só no aguardo de você fazer o que tem que ser feito para que ele entre em ação. E aqui entra onde eu queria chegar nessa noite. Porque, gente, quando nós não fazemos ou protelamos em fazer a nossa parte, nós somos literalmente roubados. 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 Quando nós protelamos em fazer, ou deixamos de fazer, ou enrolamos, ou quer que seja a nossa parte, nós somos roubados. A Bíblia fala em João 10:10. O ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante, ou tenham vida plena. Ouça bem o que eu vou dizer para você, porque isso foi fruto de uma conversa que eu tive com alguém. Deus colocou isso no meu coração para fazer não por essa pessoa, mas por nós. Todos nós vamos se preparar para daqui a 2 semanas entrar em um desafio. Mas desafio muito punk, povo do All-in, que vai se alastrar para todo mundo que não está na sala hoje. E quem quiser, bem-vindo. Quem não quiser vai perder muito. Eu falava com uma pessoa em atendimento. Era um atendimento de psicanálise, mas tudo que eu faço eu tenho que colocar a questão espiritual, porque para mim nada anda sem questão espiritual. A gente conversou e a vida dela é uma vida cheia de altos e baixos, uma vida cheia de loucuras mesmo. E ela passou por coisas que foi com a graça de Deus que ela não morreu. Que ela não deprimiu profundamente, que ela não foi assim, sabe, sucumbida. E tem pessoas que já enfrentaram coisas na sua vida que, se você parar para pensar, eu acho que isso vem aqui, eu morrer, mas não morreu. Ela não morreu. Só que a gente começou a conversar, eu já estava na, acho que 6ª sessão com ela, e já aprofundando um pouco mais na vida dela. A vida dela completamente perdeu o ciclo de todas as coisas. Ela não consegue dormir, ela dorme às 2 da manhã e acorda às 3:30 da tarde. Sem remédio. Ela não consegue trabalhar direito, não consegue ter uma renda melhor, ela está toda bagunçada. E na mesma hora, Deus trouxe uma coisa ao meu coração e falou assim, olha, fala para ela que ela não morreu, o inimigo não matou, e o inimigo não destruiu ela. Mas ele rouba ela todos os dias. Tem gente que é o maior de Deus, mas está sendo roubado todo dia. Tem gente que ora, que tem uma vida de temor a Deus, que busca, que se dedica, que vai aos cultos, que lê sua Bíblia, mas é roubado todo dia. Tem gente que está salvo, mas é roubado todo dia. Roubado. E como que essas pessoas são roubadas? Por serem displicentes e levianas naquilo que elas têm que fazer, mas não fazem e oram para que Deus faça alguma coisa. No entanto, não compreendem que Deus só faz depois que elas fizerem. Vocês me entendem? E onde é que entra o desafio disso? O desafio não teria nome se não fosse um desafio. Por isso que teremos aí 2 semanas para se preparar. Ao longo dos dias eu vou lançando vários spoilers sobre até o dia que a gente vai marcar a data. De quê? A gente vai lançar um desafio e eu perguntava a Deus, o que a gente pode fazer para não ser roubado, Deus? Agir.
Eu falei, mas a gente já não age, a gente já não ora, a gente já não busca, a gente já não lê Bíblia, a gente já não faz um monte de coisa. Pois é, vocês fazem tudo isso, só que vocês deixam de agir no exato momento que o ladrão está atuando. E Bruno, como é que eu vou deixar de agir no exato momento que o ladrão está atuando, se eu não sei quando o ladrão atua? Vou saber o que eu vou dizer para você. Ao longo da Bíblia, em vários momentos na Bíblia, você vai perceber ininterruptas vezes Deus se dedicando e orando pelas madrugadas. Deus tendo contato com Deus, Jesus tendo contato com Deus pelas madrugadas. Você vai ver na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus em vários momentos se retirando para orar de madrugada. A Bíblia tem um versículo que fala claramente: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Não há uma explicação científica ou mesmo teológica que eu possa afirmar para vocês com palavras claras sobre o que acontece na madrugada. Mas uma coisa eu posso afirmar dentro de leituras bíblicas, estudos bíblicos e estudos teológicos. Há alguma coisa na madrugada que move o mundo espiritual. E eu não estou dizendo isso de maneira mística, não estou dizendo isso de maneira assim, sabe? Não é pânico, não é nada. Na madrugada, Deus libera grandes coisas dos céus e na madrugada o inimigo age tentando interrompê-las de chegar até nós. É o tempo todo isso. Eu li anos atrás um livro maravilhoso que eu indico para todos vocês, que eu não sei o autor, mas o título é o mesmo. Deus trabalha no turno da noite. É um livro espetacular. Deus trabalha no turno da noite. E esse livro, ele destaca o que acontece, ou o que segredo que há nessa oração de madrugada. Por que de madrugada? Por que que muitos centros e terreiros e locais que atuam espiritualmente funcionam na madrugada? Por que que Jesus fazia inúmeras vigílias e orava de madrugada? Por que que a gente tem essa cultura de ser levado a buscar e orar pela madrugada? O que acontece pela madrugada? Uma coisa eu garanto que acontece pela madrugada. O mundo espiritual se encontra em fervilhão. E ao mesmo passo que Deus abre as comportas dos céus, o inimigo se move tentando fechá-las. E uma coisa Deus plantou no meu coração, literalmente, que eu acho que a gente ainda não se tocou e não acordou. Que a gente vai tocando e vivendo a nossa vida regularmente, cumprindo nossos compromissos, pagando nossas contas, fazendo nosso trabalho, assumindo novos compromissos, empreendendo em novas coisas, tendo tempo com a família, N coisas. Mas nós não acordamos para uma coisa, gente, acordem, é guerra. Guerra, 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 guerra. E nessa guerra tem um monte de gente que está, perdão da palavra, se ferrando feio. Pessoas se acabando em depressão, pessoas se acabando em questões financeiras, pessoas se acabando em questões espirituais, famílias sendo despedaçadas, pessoas perdendo o bom senso e o juízo, lares se acabando, pessoas adoecendo, doenças que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, é tanta loucura acontecendo, amizades se dissolvendo como se fosse pó, relacionamentos descartáveis, pessoas afetadas de todos os lados, financeiramente pessoas quebrando, guerra, familiares se perdendo, filhos, esposos, esposas, pais, mães, amigos, amigas, companheiros, companheiras, um monte de loucura acontecendo.
A gente procura sair em vários lados, corre para cá, procura especialista, faz tal curso, faz tal coisa, lê aqui, lê acolá, quando na verdade é tudo uma guerra. E em uma guerra, não é para parar para ler, não é para parar apenas para... Vamos descobrir um novo método, na guerra é para guerrear, e com armas espirituais. Vocês me entendem, gente? Como que isso é louco? E uma arma espiritual poderosíssima é a oração. E uma oração poderosíssima se dá durante esse turno, onde há algo que só vivendo, experimentando, que a gente vai saber o quanto transcende. O desafio se chama guerra. Eu vou para a guerra. Eu também. Opa, Você eu quer só perguntar? queria saber, eu queria perguntar, a oração é uma das armas, e quais são as outras armas que a gente pode usar? Oração, jejum? Todas, a gente vai falar claramente, todas. Mas eu te adianto algumas delas. Primeira, oração. Segunda, que se não for aliada à oração, muitas vezes torna a oração nula. O quê? Chuta. Fé. Falta de fé. O que mais? Quem sugere em casa? Pecado. Ah, meu pecado? Por isso credo. Não, louvor. Louvor. O que mais? Resposta é simples. É tão sério isso que é um versículo bíblico. Orai e Vigiar. Oração e vigilância. Porque você acaba de orar. Sem você perceber, você é tentado, peca nas palavras e anula toda a tua oração. Meu Deus, abençoa o meu lar, abençoa a minha casa. Oh, Senhor, acabei de orar pela minha casa. Chego em casa, tem um cano quebrado. Essa droga de casa, se não disse que eu moro, essa miséria desse lado. Ô, Bruno, fala um dia só sobre vigiai. Oi? Fala um dia só sobre o vigiai. Claro, claro. Até porque durante esse processo que a gente vai estar na guerra, tudo vai ser válido. Porque a gente tem que saber o que vigiar, já que a gente não consegue ver o que nos cerca, né? Quando você vigia uma coisa, você sabe por onde vai entrar o ladrão, beleza. Mas você não sabe por onde ele vem. Você entende? Ele pode te atacar e te quebrar a vigilância no teu olhar, no teu ouvir, no teu pensar, no teu sentir. Agora, Bruno, vigilância. Oração, vigilância, jejum. Que outra coisa que muita gente se confunde ao fazer. Pensa que jejum é dieta. Jejum não é dieta. Dieta é dieta. Jejum é jejum. Quarta coisinha que Apocalipse fala. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E venceram, em Apocalipse fala isso. Que a multidão que chegou no céu, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e venceram pelo testemunho. Tem pessoas que oram, mas se o testemunho delas não condizer com o que oram, eu pergunto, alguém acredita na oração delas? E no fulano ora, e passa um monte de cheque sem fundo, que estranho, né? Fulano ora e deve mesmo de gente, tem alguma coisa errada. Tá entendendo? Se o testemunho não acompanhar, a oração é nula. Né? E os preços que a gente paga. E a oração na madrugada é uma arma espiritual poderosa. Eu pergunto para vocês, nunca aconteceu com vocês de acordarem de madrugada sem sono e não entenderem por quê? Não acordar sem sono? E não entenderem por quê? Você acordar, abrir o olho assim, do nada. Não, de vez em quando. Porque eu vou voltar a dormir. Não consegue.
Muitas vezes, me ouça, muitas vezes é Deus mesmo chamando você e alertando você. Muitas vezes. E essa oração de madrugada não é uma, nem duas, nem quatro, nem cinco. É 3. 3 horas da matina. 3. Era a hora de uma das vigílias que Jesus orava ao falar com Deus. Ô, Bruno, Oi. eu tenho eu fiz um propósito com Deus. A Dai conhece um pouco a minha história. Eu faço uma oração na madrugada e isso é verdade, é batalha espiritual mesmo. O inimigo, há 2 semanas atrás, se levantou de uma forma tão assustadora, aí eu falei, agora eu vou parar, que deve ser essa bendita oração na madrugada, porque exatamente o relógio, às 2h59, ele toca, e eu estou lá presente, fazendo a live, orando, e consagrando aquele tempo a Deus, com alguns amigos ali. São poucas pessoas, mas você sente que a energia do local e assim a esfera que está ali, a presença de Deus é tão forte que eu não posso te falar que eu não acredito em misticismo, nada disso, mas a frequência com Deus ali, às 2h59, quando o relógio bate 3, sobe como flechas de fogo. Só quem experimenta algo similar de parar em um propósito às 3 da manhã, fixo. Essa é uma das minhas armas que eu vou usar. E pelo que, Bruno? O que eu proponho para vocês é: chega de sermos roubados. Chega de sermos roubados. Chega de roubarem a nossa paz, chega de roubarem a nossa saúde, chega de roubarem as nossas finanças, chega de roubarem pessoas que nós amamos, chega de roubarem nos relacionamentos, chega de nos roubarem no nosso entendimento, chega de nos roubarem nas oportunidades, chega de nos roubarem nas possibilidades, chega de nos roubarem na autoconfiança, chega de nos roubarem no autoconhecimento, na nossa fé. Chega de nos roubarem, sabe? Chega, ponto final. Não aceito mais ser roubado. Não aceito mais ser roubado. Só que para que isso aconteça, não, a parte de Deus vai ser feita depois que eu fizer a minha. Vocês me entendem, família? Por isso vai ser desafiador. E não importa quantas pessoas estarão. Eu sei que a gente vai colher muita coisa boa de Deus pra gente. Eu digo, gente, eu coloco a minha salvação em jogo. Se orações não serão respondidas, portas não se abrirão, experiências não acontecerão. Eu coloco a minha salvação em jogo porque eu tenho tanta convicção disso. Tanta convicção disso. Tanta convicção disso. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos muito por essa noite. Porque foi uma noite de convite do Senhor para conosco. O Senhor nos convida a algo maior. O Senhor nos convida para a guerra porque tem muita coisa acontecendo ao nosso redor e está se desmoronando e nós estamos imaginando 1000 coisas e não fazendo o que pode ser feito. Não é nem que precisa, é o que pode ser feito por nós. Move o nosso coração e nos incomoda dia após dia para que seja feita a nossa parte. Dá glória ao teu nome, move os corações, levanta as pessoas e hoje que fique claro, declarado no mundo espiritual que é guerra e nós estamos nessa guerra. Nos prepara, nos protege, nos blinda, nos abençoa e nos guarda. Dá para cada um de nós uma excelente noite, um sono tranquilo, reparador e uma semana cheia de Deus em tudo que nós fizermos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe. O lema de hoje é um só. É guerra. Entendeu, gente? Tiro, porrada e bomba. É guerra. Que Deus abençoe.
Fiquem com Deus. E até mais. Gratidão. Beijo, pessoal. Não sei se tem mais alguém aí, mas boa noite.